Boa noite. Estou gravando de noite esse vídeo, pessoal. Mas bom dia para quem for assistir de dia, boa tarde para quem for assisti-lo à tarde. Vamos gravar hoje um vídeo sobre o descritor número 13. Eu sou o professor Alexandre. Estou gravando videoaulas de matemática voltada para o quinto ano do ensino fundamental, mas que pode ser usada também para turmas, para os professores do segundo ano, porque esses também participam de avaliações externas, como por exemplo a Prova Brasil. Ok? Hoje nós iremos trabalhar o descritor número 13. Para quem está assistindo pela primeira vez as aulas, os meus vídeos que estão aí publicados no canal, eu quero dizer para vocês que eu não gravei ela na ordem, ok? A ordem está se formando agora. Eu saí gravando por uma ordem que eu achei importante, os conteúdos, os descritores importantes. E agora eu cheguei na 13. Por exemplo, eu já gravei de 1 até a 13, que estou gravando a 13 agora, mas está faltando o número 10, que eu vou gravar, vou ver se coloco essa gravação à disposição de vocês o mais rápido possível, certo? Mas hoje eu estou gravando a número 13, tá certo? O descritor número 13. Vamos lá, então vamos trabalhar o descritor número 13. Então vejam aí. O descritor número 13, ele diz o seguinte: reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como, que características são essas? As características como agrupamentos e trocas na base 10 e princípio do valor posicional. Princípio do valor posicional. Basicamente, as questões da Prova Brasil, ela trabalha em cima disso, de agrupamentos. Vocês sabem que nosso sistema de numeração é de base 10, esse agrupamento é porque ele é agrupado de 10 em 10. E essa troca que ele fala é quando você, por exemplo, tem a dezena e quer transformar em unidade, ou tem unidade que quer transformar em dezena, ou a dezena quer transformar em centena, por exemplo, ou as centenas em dezenas, ok? Basicamente é disso que ele está tratando nessa questão de trocas. Onde é que está? Está aqui. Quando ele fala em troca é isso, mas eu vou explicar um pouco melhor aqui, ó. Lembram disso aqui que é unidade, dezena e centena, ok? Pronto. Eita, se não ficar, o Eita é de Pernambuco, então você que é aí de outro estado não conhece o Eita, esse Eita é nosso aqui de Pernambuco, é o Oxe, é o Eita, então se acostume aí, pessoal. É o Brasil, esse Brasil das múltiplas línguas. Então, tá aí, ó. Essa primeira parte aqui, nós vamos aqui chamar de classe simples. Essa primeira classe é a classe simples. Nós temos nela a unidade, a dezena e a centena, ok? E depois eu tenho mais três aqui, ó, que é mais uma unidade, outra dezena e outra centena, ó. E já não vou dizer que essa classe aqui, ó, ela se chama simples, mas ela é de milhar, ok? De milhar. Depois eu vou ter uma unidade, outra dezena, outra centena, ok? Já não é de milhar, eu vou dizer que é de milhares, ok? Milhares. E aí, pessoal, sucessivamente. Mas o interessante aqui é o seguinte, que na prova eles vão cobrar justamente essa ideia do estudante de, por exemplo, quando ele vê o número, vou botar aqui em cima, o número 2333, ele vai querer, vamos lá, vamos trabalhar com a questão do valor veja o número 2333, por exemplo.
o valor posicional, vocês observem que se eu for colocar ele aqui nessa tabela, então ficaria assim, ó, 2000, ou seja, 2 unidades de milhar, 3 centenas, 3 dezenas e 3 unidades, ok? Então, observe, vou logo trabalhar a questão da posição, né? O valor posicional, o princípio do valor posicional. Veja que esse 3 aqui, ó, ele tem um valor diferente do 3, deste outro 3 aqui, ó. Observa que esse primeiro 3, ele está na casa das unidades simples. Não é qualquer unidade, é na unidade simples. Ou seja, e esse outro 3, ele está na centena simples, da classe simples. Ok? A cada 3 unidades, dezenas, centenas, isso aqui formou uma classe, pessoal. Aqui é uma classe. Este outro espaçozinho aqui é outra classe. Aqui também é outra classe. São as classes. Ou seja, classe simples, de milhar, de milhares, de milhões, trilhões, e aí vai. Mas vejam, apesar de os números serem iguais, 3 e 3, mas eles têm valores posicionais diferentes. Ok? Eles não têm o mesmo valor posicional. São diferentes. Os números são iguais, mas o valor, esse aqui representa 300, vamos dizer. Esse 3 representa 300 unidades. Ao passo que esse 3 aqui, ele só representa 3 unidades mesmo. Então, isso aqui você deve colocar, deve deixar claro para o seu aluno esse valor posicional que ele fala, o princípio do valor posicional. Embora os números sejam iguais, mas eles estão em posições diferentes e têm valores diferentes. Ok? Imagina que aqui também, ó, tivesse nessa classe aqui, ó, tivesse o número 3. Observe os números 3 que eu estou colocando. Mas esse outro 3, ele tem um valor totalmente diferente dos outros dois que eu acabei de fazer. Olha, e um detalhe, uma característica que ele pergunta lá, né? As propriedades. Quanto mais para o lado esquerdo você se deslocar, quanto mais para esse lado aqui, ó, o lado esquerdo você se deslocar, maior é o valor posicional do número. Ou seja, quanto mais você vir o número estiver para o lado esquerdo, maior é o valor posicional dele. Observa que o valor posicional desse 3 é maior do que o primeiro 3. Por exemplo, esse 3 que eu acabei de riscar aqui, ele tem 30.000 unidades. Enquanto esse aqui, ele só tem 300 unidades. E isso aqui você deve deixar claro para os seus alunos. Que embora os números sejam iguais, os algarismos, né, são iguais aí, são algarismos, na verdade o número é o conjunto, é o 32.333, esse é o número. Cada um número desse aqui, esse aqui se chama algarismo, o 3 é algarismo, esse 3 é outro algarismo, esse 3 aqui, o 2 também é algarismo e esse 3. Eu acho que vocês estão visualizando aí a setinha vermelha, né? Por isso que eu estou falando assim. Compreenderam, pessoal, essa parte? Então, observem que mesmo sendo números iguais, é a primeira coisa, são números iguais, são, mas ocupam posições diferentes. Eles ocupam posições diferentes. Logo, terão valores diferentes. Segunda característica, quanto mais para a esquerda, quanto mais para o lado esquerdo este número estiver, maior será o seu valor posicional. Tá certo? E quando ele fala das trocas, aí, por exemplo, imaginem esse número 3 aqui, ó. Observa que ele aqui é 3 centenas, mas ele equivale ao que? A 300 unidades. Ok? Olha a troca. Ele deixou de ser apenas um 3 centena e agora virou 300 unidades. Olha a troca aqui que eu fiz, ó. Ok? Então, aqui onde tem esse 3 aqui da dezena, eu posso trocar esse 3 de dezena por unidade. 3 dezenas, se eu for fazer a troca, equivale a 30 unidades. Mas eu não posso transformar esse 30 em centenas, porque é preciso
ter uma quantidade tal de dezenas para que eu possa transformar em uma centena, ok? Ou seja, eu preciso de 10 dezenas para ter uma centena, que não é o caso aqui. Eu espero que no geral vocês tenham compreendido o seguinte: a questão da posição, ok? A questão das classes, como eu mostrei aqui, ó, nós temos essa primeira classe, que é a classe simples, temos uma segunda classe, que é de milhar, temos uma terceira classe, que é de milhares, e aí eu tenho outras classes que nas provas, na prova Brasil, por exemplo, não tem sido exigido. Isso é uma questão que você deve ver em sala de aula com seu estudante, com seu aluno. Mas aqui para a prova, basicamente eles trabalham essa ideia. Eles exigem isso aqui do aluno, ok? Vamos responder questões que de repente fica melhor de entender. Prova Brasil de 2009. No ábaco abaixo, Cristina representou um número. Olha, tá aí o ábaco, ele representou, ó, só para a gente lembrar, ó aqui, ó. Isso aqui é a primeira classe, não é isso? Que é a classe simples, ok? E aqui é uma segunda classe, que ele nem colocou a outra, ó, que seria aqui centena de milhar, não é isso? Seria mais um desse aqui, mas ele não colocou porque não fez necessário. Tenho duas classes aqui, ó. Nesta classe aqui, na unidade, eu tenho quantas unidades? Eu tenho, contei aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, tenho 4 unidades, confere. Dezenas simples, quantas eu tenho? Só tenho uma dezena simples, ok. Centena, eu tenho quantas? 3, ok. Aí eu venho para aqui, unidade de milhar, não tem nada. Se não tem nada, o que é que representa o nada? 0. E por fim eu tenho dezena de milhar, que é DM. Dezena de milhar, só tem uma aqui. Ok, o número que eu tenho é o 10.314. Ok, tranquilo. Vamos para a pergunta: qual foi o número representado por Cristina? Pronto, letra C. Fácil, 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 fácil. Então, pessoal, qual é a fórmula mágica para ele não errar uma questão dessa? Exercitar bastante isso. Ele começar a trocar uma coisa por outra, ele começar a se apropriar dessas trocas aí de unidade, de saber o valor posicional de cada um número. Veja que foi fácil, ele simplesmente teve que contar e daí foi gerando um por um os números. Contei o algarismo 4, o algarismo 1, o 3, o 0 e o 1 que acabou formando o número, ele completo formou o número 10.314. Ou seja, eu tenho 4 unidades simples, uma dezena simples, 3 centenas simples, nenhuma unidade de milhar e uma dezena de milhar, e acabou formando isso aí. Tranquilo. Teve dificuldade? Não teve. Agora, se você não mostrar questões assim, não levar questões semelhantes a essa, fica complicado para o seu aluno. É preciso que ele veja isso aqui. Não basta você chegar lá, trabalhar as ideias usando o ábaco e ele não tem uma noção, que às vezes a gente precisa responder questões. Aí a gente compreende melhor. Tem um conteúdo, mas não responde questão, é como se tem a teoria, mas não tem a prática. Basicamente é isso. Esse conteúdo eu sei que é muito batido em sala de aula, mas o professor deve se atentar de como ele é cobrado nas provas. De repente o aluno sabe muito isso, mas não sabe responder questões da Prova Brasil, outras avaliações. Vamos seguir. Olha essa outra, do Ceará. Uma professora escreveu no quadro 4 números e perguntou, olha aqui perguntando, ó, olha aqui a pergunta: em qual desses números o algarismo 7 vale 700? Que assunto é esse? Princípio do valor posicional. Ou seja, tem vários sets por aí, mas ela quer um set que equivale a 700, como eu acabei de explicar. Então, só eu lembrar daquela ideia de unidade, dezena e centena. O 7 tem que aparecer aqui, não é isso? Para que ele valha 700, não é isso? Então, eu já sei que ele tem que aparecer na terceira casinha aqui, ó, na casinha da centena. Então, eu vou, para esse primeiro número não tem condições, porque ele deveria aparecer aqui, ó, o 7. Então, já descarto esse. Eu vou para esse outro número, vejo que na terceira casinha tem um número 0. O 7 deveria aparecer aqui. Já descarto essa.
Veja que quando o aluno tem uma noção do valor posicional feito, eu acabei de explicar aqui, ele vai logo descartando. Por exemplo, esse aqui, ó, o 7 deveria aparecer aqui no lugar do 4. Aqui tem um 4, então isso aqui cai fora. Ele, o 7 não tem que ter 700, então tem que ser na centena. Olha para isso aqui, é o 7 centena, dezena, unidade. Ok. Ó. Então, a resposta é qual? 3.704, letra B de bola. 3.704, B de bola. Tranquilo, pessoal. Veja como é. Aí, esse conteúdo é valor posicional. Ele não está trabalhando outra coisa não, é valor posicional. Mas veja como é fácil quando você leva essa ideia desta tabela aqui para o seu aluno. Ele vai começar sempre, quando ele pegar uma questão dessa, ele lembrar da unidade, dezena e centena. Quando ele pegar o número, já cola o número na tabela. Quando ele vê o número, já pega o número e joga para aqui, para ele poder já visualizar de outra forma o número. Tranquilo? Vamos seguir. Olha essa aqui. Em 2010 estaremos celebrando os 100 anos do nascimento do compositor Noel Rosa. Ele nasceu no dia 11 de dezembro de 1910 em Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro. No número 1910, ó, 1910, ele quer saber o que é aqui? O posicional do algarismo 9. Meu amigo, se seu aluno lembrar de unidade, de dezena e de centena, valor posicional, eu vou ter que logo diga para ele, ó, vou para aí, aqui de novo, unidade, dezena e centena. Daqui para aqui a gente já aprendeu que é simples, e daqui para lá, aqui é de milhar e aqui é simples, correto? Então vou pegar o número 1910 e vou colocar aqui, ó, 0, 1, 9, 1. Ok. Pergunta: o valor posicional do 9, eu vou lá, o 9 está na casa de que aqui, pessoal? Da centena. Simples. Simples. Qual o valor posicional dele? A posição dele aqui é de 90? Não, não pode ser. Centena, esse 9 aqui, ó, ele representa quantas unidades? Ó, se eu fosse complementar aqui, 0 e 0. Ó o valor posicional dele. É 90? Não é 90. É 9.000, para ser 9.000, ó, ele aqui foi pegadinha, ó. Para ser 9.000, esse 9, ele deveria vir aqui, né? Na unidade de milhar, entenderam aí? E 90.000, ele teria que vir aqui na dezena de milhar, não é. Por isso que é bom quando você vê o número, pessoal, 1910, viu o número, já pega ele e joga para essa tabela. Quando o aluno jogar, ele não vai ter erro. A tabela está muito mal feita, mas veja, o número 9, ele está na casa da centena, então ele representa 900. Resposta correta, letra B. Compreenderam, pessoal, o valor posicional? Essa é a ideia do valor posicional. Para não errar, quando você vê o número que ele está pedindo, coloca nessa tabelinha, coloca nesse ábaco que a gente fez aí no ábaco caseiro, né, o ábaco escrito, colocou e ele vai verificar se ele é 90, ou é 900, ou é 9. Quando ele pediu o valor posicional, ele quer saber quantas unidades tem naquele número. Pronto, ponto final, é isso aí. Quantas unidades? Você lembra logo lá no início que eu comecei a explicar isso? Os números 3, 3, 3. Um 3 valia 300, o outro valia 30, o outro valia 3. Tudo está dizendo o seguinte, que esses números, o valor posicional dele, ou seja, quantas unidades vale aquele algarismo, aquele número, tá certo? Veja, observa aquilo que ele coloca, não confunda algarismo com número. O número é esse aglomerado aqui, ó, ele todo, 1910. E algarismo é um elemento que pertence ao número, ou seja, o algarismo é o 9. E o número é o 1910. Eu às vezes me passo aqui, né, falando, mas isso é importante. Algarismo é uma coisa. O algarismo faz parte do número, ok? O número é algo maior do que o algarismo. Tranquilo? Vamos seguir? Olha essa questão aí. Essa questão ela é interessante. E assim, se o aluno não estiver bem preparado, ele acaba sendo induzido a erro.
Então vou fazer o seguinte, ó. Vamos ler. A professora pediu a 3 alunos que interpretassem o número abaixo, 135. Vamos interpretar esse número. Veja o que eles fizeram, os alunos. Ele foi interpretar o número 135. Jane disse que o número 135 é uma centena e 5 unidades. Já vai Mateus e disse que é uma centena e 35 unidades. E já Afonso disse que é 13 dezenas e 5 unidades. Olha que questão. Olha mesmo que questão. Então, pessoal, quando estiver vendo esses assuntos daqui, ó, 135, pediu para interpretar, não tem a outra. Quando trabalhar unidade, dezena e centena, já sabe. A questão é que já vem falando, centena, unidade, manda o seu aluno fazer a tabela unidade para ajudar. Dezena e centena. E aqui eu vou colocar o número 135. 135. Tranquilo. Vamos lá. Agora nós temos que analisar o que foi que Jane disse, o que Mateus disse e o que Afonso disse. Vou começar pelo que Jane disse. Jane disse que tem uma centena. Olha para cá, realmente, confere, uma centena. Essa primeira parte está correta. Esse número 135, ele tem 5 unidades? Tem, correto, tem 5 unidades. Mas é somente isso? Não, ela esqueceu de falar do 3, ó. Ela não disse quantas dezenas ou o valor posicional do 3. Eu posso considerar o que ela disse está correto? Não, ela não está correta, ela não falou correto, porque faltou ela citar o número 3. Então a ideia de Jane, eu já vou riscar, dizer que Jane não falou tudo que devia falar, ok? Então, vamos lá, vamos seguir. Vamos ver o que Mateus disse. Mateus disse que tem o número 135, tem uma centena, ok. Já verificamos aqui, ó, uma centena. Agora, esse número tem 35 unidades. Ó, espera aí, professor, eu sei que tem 5 unidades. Agora, 35, calma aí. Lembra disso aqui do 3, ele tem o 3, se eu fosse o valor dele, o princípio da questão da posição dele, posicional, esse 3 equivale a 30, confere, 30 unidades, mas eu não já tenho 5 aqui, quando eu juntar essas 30 unidades com esses 5, vai dar quanto? 35. Então, quando o Mateus fala que tem uma centena e 35 unidades, ele contemplou o número 3. Ele não está errado. Realmente, o número 135 tem uma centena e 35 unidades. Veja que Jane não citou o número 3 nem, de forma alguma, nem falando em dezena, nem falando os 30, né? O valor posicional dele. Mateus está correto no que ele está dizendo. Mateus está correto. Daqui eu já posso verificar o seguinte. Onde tiver Jane, eu vou eliminar. Aqui tem Jane, eu tiro. Aqui tem Jane, eu tiro. E aqui tem Jane, eu tiro. Só o aluno descobrindo que a primeira está errada, ele já respondia a questão. Confere comigo. Ó, porque só sobrou quem? A letra C. Mas vamos analisar o que foi que Afonso disse. Afonso disse o seguinte, que o número 135, ele tem 13 dezenas. Um minuto para pausa. E aí, pessoal, voltando, a gente parou um minuto aí para consertar, não olho para essa parte aí, mas compreenderam aqui, né? Então tá aí, tranquilo, a resposta é a alternativa C, né? É a alternativa C, eu já expliquei o porquê. E faltou aqui a questão da 13 dezenas e 5 unidades. Então, ó, vamos lá, unidade, dezena e centena. Então, número 135. Então, vejam lá. As 5 unidades está aqui, tranquilo, compreendi. Agora, professor, de onde vem essas 13 dezenas? Pessoal, uma centena. Ó, aqui, esse número 1. Lembra que a questão da troca, a centena eu posso transformar ela em dezena, como também eu posso transformar ela em unidades. Ou seja, se eu fosse transformar a centena
em unidades, eu teria 100 unidades, ok? Tranquilo aqui? Mas na ocasião eu estou observando o seguinte, que ele não citou, ele só citou as 5 unidades, então significa dizer que ele pegou esse número 1 aqui, ó, e transformou ele em dezena, ou seja, esse 1, quantas dezenas tem? O número 1 vai ter 10 dezenas, confere? Certo, 10 com mais 3 dezenas que eu tenho aqui, eu vou ter no total quantas agora? 13 dezenas. Então, o que Afonso está dizendo está correto. Eu tenho 13 dezenas, ok? E 5 unidades. Compreenderam isso aí? Professor, não entendi, mas veja, que se você conseguir fazer o seu aluno entender esta primeira, entender que Jane está errado, ele já ia responder a questão. Mas vamos mais além, feito nós fomos, pegamos o número 135 e fomos analisar o que Afonso falou. Afonso falou que tinha 5 unidades. Confere, 5 unidades. E essas 13 dezenas, de onde veio? 13 dezenas veio porque uma centena, ela tem 10 unidades, 10 dezenas, ok? Mas também o número, esse 1, o valor posicional dele também é de 100 unidades, como também é de 10 dezenas. Olha aqui, eu até fiz esse desenho dizendo que ele pode ser dezenas, dizendo que ele pode ser unidade. Então, uma centena, para o nosso caso, ele vai ter 10 dezenas, mas como já tem 3, 10 com mais 3, 13. Então, o que Afonso diz está correto. Eu não sei se vocês estão enxergando aqui essa última alternativa. Ele está dizendo aqui que somente Jane está certa. Não, Jane é a que está mais errada. É Jane. Jane é a que está errada. Então, a letra D também não é correta. A, B e D não é correta. A correta é a letra C, Mateus e Afonso. Então é isso aí, pessoal. Foi já aí no finalzinho, teve essa interrupção. Eu tive que parar. Curta aí, inscrevam-se, curtam. Meu e-mail é o alexandremate@boa.com.br. Espero que vocês tenham gostado. Eu dei essa pausa, perdão aí, mas assim, espero que vocês tenham compreendido que essas aulas são caseiras, como eu falei para vocês. A gente para, estou aqui em casa, mas eu tenho que parar para resolver uma coisa. E o importante é que vocês entendam. Quando cair questões dessa valor posicional de troca, quando falar unidade ou dezena, já oriente o seu aluno a construir aquela tabela com as classes, né? Unidade, dezena e centena simples, unidade, dezena, centena de milhar. As provas têm exigido no máximo até milhar. Claro que nas suas aulas você vai trabalhar muito mais do que isso, a de milhares, a de milhões, a de trilhões, para ele ter conhecimento. Mas para a prova, basta se restringir a isso aí. Elas não têm cobrado mais do que isso, mas ele deve saber mais do que isso. Tranquilo? E o valor posicional, lembre-se que eu posso pegar o exemplo, voltando ao exemplo do número 3. O número 3 pode ficar na unidade, dezena e centena. Eles são o mesmo algarismo, ok? Mas tem valores posicionais diferentes. E lembre-se, eu tenho um número que eu tenho um algarismo que ele está ocupando a casa das dezenas simples, por exemplo, das centenas simples, por exemplo. Eu posso pegar esse número 7 e transformar ele em unidades, que eu vou ter 700 unidades, e posso pegar esse número 7 e transformar em dezenas, que eu vou ter 70 dezenas. Ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido, e espero que vocês exercitem, levem vários exercícios para os seus alunos, e tenho certeza de que vai dar tudo certo. Ok? É exercitar, estudar e prestar atenção. Eu agradeço pela paciência de vocês. Desculpe qualquer falha como teve aí, mas é assim mesmo. Essa iniciativa é uma iniciativa caseira mesmo, para que vocês vejam que eu não estou me usando aqui de alguma empresa, ou sei lá, de alguma empresa cinematográfica para gravar isso. Não, são aulas simples, mas espero que auxiliem vocês. Um abraço, boa noite, tudo de bom, fiquem com Deus.